Hoje nós vamos dar início ao estudo sobre obediência à autoridade. Tá? Abre em Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aqui está o princípio, tá? Que a palavra de Deus nos apresenta. Aqui está de uma maneira muito clara, muito objetiva, dizendo que toda autoridade, seja ela qual for, aqui não está dizendo toda autoridade crente, tá? Ou cristã. Aqui está dizendo toda autoridade, seja qual for. Aqui for cristã, aqui não for cristã, nós devemos estar submissos a ela. E aqui está dizendo uma coisa muito importante da gente considerar. Não há autoridade que não proceda de Deus. Há até aquelas que não são boas. Tá? Foi debaixo da permissão de Deus. E aqui está dizendo o seguinte: cada vez que você resiste uma autoridade, você não está resistindo àquela autoridade. Você está resistindo a Deus. E aqui está dizendo que aqueles que assim o fazem vão trazer sobre si mesmo condenação. Tá? Então, a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto, né? Muito específica, muito objetiva, e nós devemos estar nos submetendo a toda a autoridade que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Diante disso, vamos ver também que aqui nós não devemos obedecer somente às autoridades boas, mas também aquelas que não são boas. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como também para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha só. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados, porque estavam desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, aqui está dizendo que nós devemos obedecer também aquelas autoridades que não são boas. Não somente aquelas que são, não somente que são boas, mas também as ruins também. Vamos analisar quais as autoridades que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Falar em presidente da República está muito distante. Vamos falar em autoridades mais próximas de nós, tá? Professor na sala de aula é uma autoridade lá. O pastor é uma autoridade. O guarda de trânsito é uma autoridade. O juiz de direito, tá? Então são autoridades. O patrão é uma autoridade dentro da firma dele, tá? Então, pais são autoridades sobre nossas vidas quando estamos em casa, tá? Então, todas as autoridades que estão sobre nossas vidas, a palavra de Deus diz que nós devemos estar sendo submissos a elas, tá? Então, agora, nós temos uma colocação em Provérbios 21 que diz o seguinte: esse texto, eu já aconselho você a decorá-lo, tá? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. Tá? Aqui está dizendo que essa autoridade que Deus tem colocado sobre nossas vidas, o coração dessas autoridades, elas estão debaixo da soberania de Deus. Tá? Aqui está dizendo que, em relação a aquele que vai pedir alguma coisa para a autoridade e a autoridade diz não, o que você deve fazer? Continuar insistindo com a autoridade? Não. Você volta e vai falar com Deus. Pai, se essa questão que eu coloquei diante da autoridade é da tua vontade, que o Senhor mude o coração da autoridade. Se não, deixa como está. E vai ficar em paz. Tá? É assim que funciona. Se todas as pessoas assimilassem isso, muitas coisas negativas deixariam de acontecer. Muitas questões desgastantes dentro de casa, inclusive entre marido e mulher, deixariam de existir. Tá? Paulo, na verdade, ele tinha essa consciência. Porque presta bem atenção. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 4. Rogo, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos crentes de Éfeso, ele estava prisioneiro em Roma. E quem era o César que governava Roma naquela época? Era Nero, um dos homens mais terríveis que governaram Roma. Tá? Então, Paulo fala assim, ele não fala assim, eu rogo-vos eu, prisioneiro de Nero. Ele não fala isso. Ele fala assim, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. Por quê? Porque ele sabia que, embora Nero fosse autoridade, acima de Nero estava Deus, que, em benefício dele ou não, poderia mudar o coração de Nero. Deu para entender como é que funciona? Então, nós devemos nos submeter à autoridade, mas nós temos essa saída que a palavra de Deus nos dá, tá? Que diz que o coração da autoridade está debaixo do controle de Deus. É como se fosse uma massa de moldar. Segundo o querer dele, ele vai moldar em nosso benefício, dizendo sim ou dizendo não, através daquela autoridade. Então, quando você pede uma coisa, a autoridade diz não, é uma coisa que você quer muito, você tem que consagrar aquilo à vontade de Deus, se submetendo àquela autoridade. Tá? Eu vou dar um exemplo na prática, alguns exemplos na prática de como funciona a coisa. E, inclusive, antes disso eu quero mostrar para você deixa eu ver onde é que eu coloquei. Aqui. Não sei se vai dar para a câmera, vou pôr perto da câmera, tá? Então aqui, ó. Aqui o triângulo representando Deus. Aqui as ferramentas
como se Deus estivesse com essas ferramentas nas mãos, e aqui um diamante que está sendo lapidado pelo próprio Deus. Esse diamante representando nós, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quanto mais você se submete, as autoridades são como as ferramentas nas mãos de Deus. Entendeu? Quanto mais você se submete à autoridade, mais você está se submetendo à unidade de Deus. Se você começa a resistir à autoridade, você está resistindo à unidade de Deus sobre sua vida. Deu para entender como é que funciona a coisa? Então, quando você resiste a uma autoridade, na verdade, você não está resistindo, ou melhor dizendo, àquela autoridade. Você está resistindo ao Deus que está acima daquela autoridade. E aí a coisa pode ficar difícil, tá? Sair debaixo da liderança de uma autoridade, de uma submissão à autoridade, você pode expor até a sua vida, tá? Tempos atrás, eu ainda era seminarista, e todo final de ano nós tínhamos que dar um mês de estágio para o seminário, e eu já era casado com a Rosali, e nós fomos para uma cidade, aquela cidade satélite de São Paulo, Guaianazes, e o pastor da igreja foi embora, foi tirar férias, e nós praticamente ficamos pastoreando aquela igreja. E ele tinha um casal, ele tinha um filho lá de 17 anos, e ele queria ir numa, como é que se fala quando pega o ônibus, vai para a praia, uma excursão para a praia, né? E os pais não queriam que ele fosse. E ele, escondido dos pais, foi. Não se submeteu à orientação dos pais. O que aconteceu? Morreu afogado lá na praia. E eu ainda tive que ir lá fazer o ofício fúnebre do enterro dele. Então, quando você sai debaixo da orientação, da submissão à autoridade, você está expondo a sua vida. Você saiu debaixo daquela vontade de Deus que está sendo colocada para você. Quando você creu, é isso que é difícil de entrar na cabeça das pessoas. Quando você creu, você morreu para a sua vontade. Então, cada princípio que está sendo colocado na sua vida é para você submeter ele. Quando você se submete, eu já falei isso no sermão passado, você está protegido. Quando você sai debaixo dessa proteção, você está exposto. Deu para entender como é que funciona? Então, olhando assim, eu vou usar exemplos, tá, que aconteceram comigo, dentro da minha casa, no meu ministério, tá, ainda quando eu era seminarista, que evidencia que isso aqui é uma realidade abençoada na vida daquele que realmente crê na palavra de Deus. Tá? Eu me formei na Palavra da Vida. Meu primeiro ministério foi em Marília. Tá? E um dia, num sábado lá, à noite, eu tinha tomado meu banho, coloquei meu pijama, sentei na minha cama, peguei um bom livro e fui ler aquele livro. Tá? Estava lá lendo. Quando a Rosali chega na porta do quarto e fala uma coisa que a pior coisa que eu queria ouvir naquela noite. Vamos sair? Eu já estava pronto para ficar em casa. Ela chegou lá, vamos sair? A primeira reação, querida, hoje não, por favor, hoje não. E continuei lendo o livro, ela virou as costas e foi embora. Eu continuei lendo o livro. Não demorou muito, começou a vir assim na minha cabeça. Escuta, sua esposa ficou a semana inteira aqui dentro de casa. E você saiu e tal. Você tem que dar uma atenção para ela. Eu balancei a cabeça e firmei a leitura. Daqui a pouco vinha a frase, até quando você vai ficar aí sentado? Você tem que dar uma atenção para sua esposa. A verdade é que eu não consegui ler o livro mais. Pus o livro do lado e fui procurá-la na casa. Fui na sala, fui no quarto, entrei na cozinha, a luz da cozinha estava acesa, e contíguo à cozinha tinha um quarto que eu tinha feito de escritório. E tinha uma réstia de luz entrando pelo escritório lá. Eu entrei no escritório, ela estava sentada lá num sofanete que nós tínhamos no escritório, com a cabeça baixa. Eu virei para ela e falei assim, querida, eu mudei de ideia, vamos sair.
Ela estava com a cabeça baixa, levantou assim. Que resposta rápida. Você está entendendo? Ela foi lá e falou comigo, vamos sair? Eu, como autoridade sobre a vida dela, falei, não. Ela voltou, foi lá, foi orar. Pai, se for da tua vontade que eu saia essa noite, muda o coração dos recados. Se não, deixa como está. Mas Deus foi tão misericordioso que queria que ela saísse. Mudou meu coração. Eu fui lá e falei com ela, vamos embora. Tá? Agora, vamos verificar uma outra ênfase desse mesmo acontecimento. O que normalmente aconteceria. Tá? Querido, vamos sair? Eu falava, não, hoje eu vou ficar aqui em casa mesmo. Você só pensa em você mesmo. Você não pensa em mim. Você não pensa... Confusão. Não é normalmente assim que acontece? Aí desgaste, acerto, muito mais difícil a coisa. Agora, o que ela fez? Ela dependeu de Deus. Ela foi lá, pediu, eu disse não, como autoridade, ela não brigou comigo, foi falar com a autoridade que estava acima de mim. E a autoridade que estava acima de mim agiu, mudando meu coração. Agora, se Deus não tivesse mudado meu coração, o melhor lugar para ela estar naquela noite seria dentro de casa. E acabou, morreu o assunto. Deu para entender como é que funciona? Eu tinha um professor, inclusive americano, no seminário. Ele era um professor que deu uma das melhores matérias que eu tive no seminário, que inclusive eu uso para ensinar vocês, orientação para a vida cristã. E ele era o único professor que não morava no campus do seminário. Ele morava fora, em Atibaia. Tá? Então ele contando para nós que um dia eles foi embora para casa, tinha um Fusca, eu acho que naquela época todo mundo tinha Fusca, foi embora para casa, chegou na frente da casa dele, tá? Viu ali que tinha um poste iluminado, aí ele olhou e falou, hoje eu não vou guardar o carro não, vou deixar aqui mesmo. E a garagem dele, aquela garagem que você entra, a porta da sala sai para dentro da garagem. Então ele tinha entrado na garagem, bateu a porta, a mulher dele atendeu e notou que ele não tinha guardado o carro. Aí ela virou para ele e falou, Davi, você não vai guardar o carro? Não, hoje eu vou deixar lá fora mesmo. Tá. Ela ficou quieta, entrou, tal, estavam lá lanchando. Ela mais uma vez falou, Davi, eu estou tão preocupada com aquele carro lá fora, você não acha que você deveria guardar, não? Falei, não, hoje eu vou deixar lá fora. Aí ela não falou mais nada para ele. Ele contando para nós que já estavam na cama, ele deitado, já virado para um lado, e ela sentada com o abajur ligado, lendo o livro. Aí disse que ela olhou para ele e falou, pai, o senhor sabe que eu tenho que ser submissa ao meu marido. Mas o senhor sabe também que ele não está sendo um bom mordomo daquilo que o senhor deu para nós. Eu entrego ele nas suas mãos para o senhor dar uma lição nele. E foi dormir numa boa. Contra o Davi Smith, que lá para madrugada mais ou menos, ele escutou uma buzina e voltou a dormir de novo. No outro dia levantou, estava lá tomando o café da manhã, pegou a pastinha dele e saiu. Quando ele chegou próximo do carro dele, ele viu que a porta estava aberta. Abriu a porta e tinha uma ferramenta em cima do banco. O ladrão só não levou o carro dele porque o carro dele estava com um problema, quando dava na ignição tocava a buzina. Então ele fez ligação direta, tocou a buzina, ele saiu tão apavorado que largou a ferramenta dele em cima do banco. Aí ele parou, pensou, fechou a porta do carro, voltou lá para dentro da casa dele, chamou a esposa dele e falou, querida, você me perdoa porque eu deveria ter ouvido você e não te ouvi. E você estava certo. Agora, vamos olhar para a mesma situação, como normalmente acontece. Davi, você não vai guardar o carro? A entonação de voz já é diferente.
Davi, você não vai guardar o carro? Não, eu não vou guardar. Mas você tem que guardar o carro, porque não sei o que. Não é assim que aconteceria. Você está entendendo? A mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Está aí a prova clara, explícita disso. Eu estava num dos últimos ministérios de final de semana, quando eu estava no seminário, em Guarulhos, e eu tinha dado esse estudo para os jovens lá da igreja. E eu acabei de dar esse estudo, veio uma moça, falou para mim, olha, Zé Carlos, eu estou namorando um rapaz aqui da igreja, mas meu pai não quer que eu namore. O que eu devo fazer? Pô, segundo aquilo que você ouviu, você vai falar com seu pai, vai pedir perdão para o seu pai, de você estar resistindo à ordem dele, e que, se ele quiser, você vai terminar o namoro. Ah, mas o meu pai sempre chega com dificuldade em casa, mamado lá. Eu virei para ela e falei assim, ora um dia para que ele chegue bem, e você vai conversar com ele. Né? Aí passou a semana, voltei para o seminário, na outra semana eu voltei para a igreja lá, e ela estava lá e ela veio falar comigo, e falou para mim o que tinha acontecido. Diz que ela numa quarta-feira pediu para Deus fazer com que ele chegasse bem em casa, e ele chegou. Aí disse que ela chegou nele e falou, pai, eu quero pedir perdão para o senhor, porque o senhor não quer que eu namore o fulano de tal, e eu estou resistindo à ordem do senhor, e eu aprendi que eu não devo fazer isso na palavra, e eu quero pedir perdão para o senhor. Se o senhor não quiser que eu continue o namoro, eu não vou continuar, eu vou terminar. Aí, na mesma hora, disse que o pai dela falou para ela, pode continuar o namoro, não tem problema nenhum. O problema, ele não tinha problema nenhum com o rapaz. O problema era a autoridade dele que estava sendo colocada em risco. E aquilo fez com que ele tentasse impor a autoridade dele. A hora que ela abriu mão, que ela se submeteu, e essa questão da autoridade dele deixou de existir, ele permitiu que ela continuasse namorando. E ela me disse que naquele dia que ela teve essa atitude para com o pai, disse que abriu-se um diálogo entre ela e o pai que nunca tinha havido até então. Diz que ela ficou até tarde da noite conversando com o pai e ouvindo coisas da infância do pai que ela nunca tinha sabido. Entendeu? Por quê? Aplicou a palavra de Deus. Nessa vez eu estava em Santos, numa igreja lá em Santos, fazendo ministério de final de semana. E eu dei esse estudo para os jovens também. Tá? Acabei de dar o estudo, 3 jovens vieram na minha direção. 2 moças e um rapaz. Eram 3 irmãos. Chegaram para mim e falaram, Zé Carlos, tá bom, você ensinou isso aí, mas o nosso pai não quer que nós venhamos à igreja. O que nós vamos fazer? Essa foi a pergunta deles para mim. Deus me deu sabedoria, eu virei para eles e falei o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chegar em casa, vão falar o seguinte para o seu pai, vocês vão pedir perdão para ele, de vocês estarem desobedecendo a ordem dele, e que vocês aprenderam aqui, que vocês têm que ser submissos a ele. E, como a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, o coração do pai de vocês está nas mãos do Senhor. Segundo o querer de Deus, ele inclina. E o maior interessado que você esteja aqui na igreja é Deus. Então, vocês vão fazer isso. Então, orei e eu vou estar orando também. Vou estar orando para Deus mudar o coração dele. Passou aquela semana. Quando eu voltei no outro final de semana, eles estavam os 3 lá na igreja. Aí eu fiquei curioso. Eu peguei e fui lá saber com eles o que estava acontecendo. Né? Aí eles falaram para mim que eles chegaram diante do pai, pediram perdão para o pai e falaram que eles estavam dispostos a não vir mais à igreja
porque eles tinham aprendido na igreja que eles deveriam se submeter a ele. Sabe o que ele falou para eles? Se lá está ensinando isso para vocês, é lá que eu quero vocês. Eu tão pura e simplesmente poderia ter dito para ele assim, para eles, não, vocês têm que estar aqui e tal. O que ia acontecer com o pai dele? Ia fechar o coração do pai deles para as coisas de Deus. Com a atitude que eles tiveram, eles podem ter até ganho o pai, porque depois eu saí de lá não soube mais o que aconteceu. Mas eles podem ter até ganho os pais. Agora, uma outra situação inversa. Eu estava lá em Guarulhos, voltando para essa igreja de Guarulhos. Tinha um pessoal lá que ia ser examinado para batismo. E o pastor me convidou para estar presente. Eu era um seminarista, estava lá final de seminário já, me convidou para estar presente. Eu estava fazendo estágio lá, né? Aí, uma das pessoas, uma jovem senhora, que ia se batizar, falou o seguinte para o pastor: meu marido não quer que eu me batize. Aí sabe o que ele falou para ela? Você não tem nada que ver com seu marido, você tem que se batizar. Aí eu fico pensando e analisando. Você é casado. Tem um outro homem lá que manda mais na sua mulher do que você. Como é que você vai se sentir? Totalmente travado para as coisas de Deus. Eu tive um caso parecido aqui na nossa igreja. Tá? A mãe do Daniel. O marido não queria que ela se batizasse. Eu falei, Dalva, você creu, você fica firme, nós vamos orar, continuar orando, o coração dele está nas mãos do Senhor, e segundo o querer de Deus, Deus vai incliná-lo. Tá bom? Então vamos, não vai mudar nada para você, batizar ou não. E oramos um tempo. Depois de um tempo, ele abriu para que ela pudesse se batizar. Ela se batizou sem quebrar o princípio da autoridade e sem fechar o coração dele para as coisas de Deus. Você entendeu como é que a coisa caminha? Então, quando Deus coloca uma coisa, você só vai ter experiência com Deus quando você crê na palavra. Crer na palavra significa aplicar a palavra. Viver segundo aquele padrão da palavra. Tá? É assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas têm que funcionar. Tá? Outra questão. Ficou claro isso para você? Outra questão. Deus consegue realizar seus propósitos em nossas vidas através da autoridade que estão acima de nós, que são apenas ferramentas. É aquilo que eu coloquei lá. Então, tem aqueles que chegam e demoram mais para desenvolver. Por quê? São um pouco resistentes à voz de Deus em submissão à autoridade. E tem aqueles que crescem rapidinho em maturidade no seu relacionamento com Deus. Por quê? São aqueles que se submetem. Tá? Quanto mais você se submeter às autoridades que Deus colocou sobre sua vida, mais você vai crescer espiritualmente, mais você vai se submeter ao lapidar de Deus sobre sua vida. Deu para entender? Por isso que eu sempre enfatizo, sempre coloco, não ter um relacionamento abençoado com Deus sem um coração obediente, sem um coração quedado, submisso à vontade dos céus. Deu para entender? Por outro lado, pensando na questão das autoridades ruins que estão sobre nossas vidas, tá? Eu gostaria de colocar essa frase aqui. Deus tem muito mais interesse na nossa reação do que na fonte de pressão. Por exemplo, a tendência quando tem uma autoridade ruim sobre nossa vida, aquela autoridade casca de ferida, rancorosa,
sempre dá grossa, né? Se você responder à altura, vai zerar. Você não vai ter um testemunho, nenhum testemunho diante dela, por mais difícil que ela seja. Você está perdendo a oportunidade de mostrar para ela um outro meio, uma outra atitude de vida. Então, é baseado em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, a dura suscita a ira. Por que muitas vezes quando alguém fala duro conosco nós reagimos à altura? Orgulho. Nada mais, nada menos do que o orgulho que fala alto e vem aquele vulcão e você responde à altura. É nessa hora que você tem que ter atitudes de Deus para com aquela autoridade. Porque se você responde de maneira branda, se submete e ora por aquela autoridade, o que vai acabar acontecendo com aquela autoridade? Ela vai acabar mudando com você. Ela vai acabar tomando atitudes diferenciadas em relação a você e vai procurar perguntar por que você é diferente dos outros, que você não tem reagido como os outros reagem. Por isso que Deus está muito mais interessado na sua atitude, na sua reação, porque a fonte de pressão ele já colocou lá para trabalhar na sua vida. Muitas vezes ele permite uma autoridade dura sobre nossas vidas para trabalhar o nosso caráter. Trabalhar aquela parte do nosso caráter que está meio problemática. Então ele tem muito mais interesse, não na fonte de pressão, que é a autoridade. Ele tem muito mais interesse na sua atitude, na sua reação. Entendeu como é que funciona? É assim que a coisa tem que caminhar. Esse é um princípio da autoridade. Tá? Na continuidade desse estudo, nós vamos verificar, será que tem aquele ponto que eu não devo obedecer à autoridade ou não? Então nós vamos ver 4 atitudes que nós devemos tomar para saber se está na hora de obedecer àquela autoridade ou não. Isso é o próximo estudo, se Deus quiser. Ok? Alguma dúvida? Ficou claro para você? Então aplique. Porque esse é o primeiro estudo de ética cristã que eu estou passando para você. O evangelho na prática. Você quer ter experiência com Deus? Comece a submeter às autoridades que Deus colocou sobre sua vida. Resistir a uma autoridade, você está resistindo ao próprio Deus, você vai trazer condenação, que nem aquele rapaz. Resistiu à autoridade, em tenra idade, foi para o brejo, morreu. Deu para entender? Então, essa é a nossa atitude. Agora, ampliando um pouquinho mais. Tinha uma moça lá em Marília, que se tornou, hoje já é uma senhora, mas era moça na época que nós estávamos lá em Marília, nós também, éramos jovens. E ela morava num determinado lugar, que aqui era um beco, uma rua curta e virava à esquerda, a casa dela era aqui. Só que aquela rua era contramão. E toda vez que ela chegava com o carro ali, ela sabia que ela tinha que dar baita volta no quarteirão para não entrar na contramão ali. Havia aquela tendência no coração dela de entrar e já entrar na casa dela. Mas para aquela questão de que não tinha nenhum guarda ali, mas o guarda maior estava ali e isso bastava para ela. Então ela obedientemente dava a volta e entrava ali. Está lá, um risco assim, para a direita e riscado. O que está dizendo? Proibido virar à direita. Você olha para lá, olha para cá, não vê nenhum guarda, você está temendo o homem e não temendo a Deus. Deu para entender? Está lá numa pista. Aquela baita pista, como é que chama aqueles riscado duplo lá? Como é que se diz aqui? Hã? Não, estou falando na pista, dirigindo. E você vê 2 faixas. Não, no caso, faixas contínuas. Obrigado. Faixas contínuas. Então, um caminhão na sua frente. E andando a 60 por hora. Qual a sua tendência? Cortar.
Tá certo? Mesmo que não tenha nenhum guarda ali. É difícil? É. Principalmente para mim. Ainda mais quando eu vejo uma reta e faixa dupla. Né? Difícil, mas é aquela questão de submeter a Deus. Eu não preciso de nenhum guarda para fazer com que eu obedeça às regras de trânsito. Deu para entender? Não é obedecer à vista. Quem obedece à vista é o incrédulo. O Filho de Deus, aquilo que eu preguei domingo, é no íntimo que ele serve a Deus. Porque ele crê que aquela é a maneira melhor de viver para Deus. Ok? Estava me esquecendo desses princípios, ampliando um pouquinho mais a coisa. Ok? Deus abençoe.